Para a semana nós voltamos ao modelo dos 2 cultos, se não houver restrições. Amém. Se não houver restrição nenhuma, se não houver confinamento. Amém. Mas é interessante, a adoração não tem a ver com tanta coisa que foi implementada em nós, como regra, como preceito, tem a ver com o nosso coração. E há quem decida louvar e adorar de coração, e há quem não o decida fazer. Em que estado está o meu coração? David sempre disse, não retires de mim o teu espírito. Não me lances fora da tua presença, do lugar da adoração. Amém. Às vezes nós temos uns conceitos tão errados que pensamos que porque pecamos já estamos impedidos de adorar, mas não é verdade. A adoração é um ato, é algo que emana do nosso coração. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração esta manhã. Marcos 1. Fui fazer o teste do Covid. Eu, como estou em contacto com muita gente e para um descargo de consciência, não tenho febre, não tenho, como é que eles dizem que são os sintomas? Febre, dores no corpo, tosse, diarreia, dores de garganta, não tenho nada disso. Nunca tive. Então, mas fui fazer e eu-me arrancando o nariz. Meteram-me uma coisa. A senhora disse assim, sente-se aí. Olhe lá para ali. Eu olhei, ela vai buscar escarafuncha-me o nariz. E ela a segurar-me a cabeça, olhe lá para ali. Eu sei, você está-me a arrancar o nariz. Como é que eu consigo olhar para ali? Não consigo. E ela, pronto. Às vezes eu começo a espirrar. Sim. Eu penso, não me digam que eu tenho, sou positivo. Então, mas eu estou a espirrar, é suposto. E ela disse, não, vai espirrar e chorar. A chorar já eu estou há muito tempo. Então agora é outra narina. Aí foi tão interessante. Resultado. Não detectaram, como é que é o SARS, Covid-19, não sei quantos, nas várias fórmulas, não sei do quê. Então eu estou aqui sem. Estou a rir. Marcos 1. Interessante. Podíamos abrir aqui um laboratório de análise ao Covid. Venha cá, irmão Clima. Ai, Deus. Eu estou a brincar. Sim, a Bíblia. Jesus. Escuta, isto é um texto que parece não ter nada a ver com o que eu vou falar, mas é para você, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Tem tudo a ver. Às vezes eu altero aqui um bocado o cenário, mas é de propósito. Então deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Eu hoje quero falar acerca da razão da nossa existência. Da nossa identidade. Amém? O que é que nos faz existir? Não é? Como é que nós, mais do que isso, como é que nós encaramos a nossa existência? Não é? De que forma é que nós encaramos a nossa existência? Isto parece não ter nada a ver com o facto, mas tem. Escute bem. Não é Jesus, já estou a pôr aqui Jesus no texto. E, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram de Simão e os que com ele estavam e, achando, lhe disseram, todos te buscam. Esta palavra, a outra versão na Bíblia, todos te procuram. Esta expressão é importante para aquilo que eu vou dizer. Todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas para ali que também pregue, porque para isso vim. Pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava demónios. Mas é interessante que há outro termo, noutra Bíblia, que diz, noutra versão, que diz, para que ali eu faça a minha missão. Então, hoje eu quero falar acerca da razão da nossa existência. Como é que eu considero a minha existência? Se você olhar para si hoje, como é que você considera a sua existência? Você está satisfeito com quem é?
Você está satisfeito com a sua vida? Você está satisfeito com o facto de poder ser conforme a imagem de Jesus? Você pode ser parecido com Jesus. Você está satisfeito com a orgânica da sua vida? É que há aqui um conceito muito interessante. Qual era a razão da existência de Jesus? Qual era a sua identidade? Jesus estava plenamente, discute isto, Jesus estava plenamente satisfeito com aquilo que ele era. Jesus estava plenamente satisfeito consigo mesmo. Jesus estava satisfeitíssimo com a pessoa que ele era. E porquê é que é importante isto? Porque se eu estiver satisfeito com quem eu sou, eu vou estar satisfeito com a pessoa que eu encontro. Porquê? Porque eu vou amar a pessoa de acordo com a forma como eu me amo a mim mesmo. Então o facto de eu estar satisfeito ou não com a minha vida leva-me a determinar a forma como eu amo o outro. Porque Jesus disse, amai o próximo, como amai a Deus acima de todas as coisas, e amai o próximo, isto é condicionante, e amai o próximo como a ti mesmo. E a pergunta que eu faço, e conhecendo muitos cristãos, eu vejo que muitos cristãos não se sentem satisfeitos com quem eles são. Têm ali algumas questões mal resolvidas e a vida não se sentem satisfeitos nem com a vida que têm, nem com a pessoa que são, nem com a pessoa com quem estão casados. Não se sentem satisfeitos com nada, nem com o dinheiro que recebem. E é interessante perceber aqui uma coisa. Jesus estava satisfeito com ele. Amém? E porquê é que eu li esta história? Ele estava a cumprir uma missão. E a missão era falar aos homens, libertar as pessoas dos demónios, curar os enfermos. Esta era pregar o Evangelho. Esta era a missão dele. Mas o segredo que levava Jesus a estar satisfeito com ele mesmo não tinha nada a ver com essa missão. O segredo que levava Jesus a estar satisfeito com ele mesmo não tinha a ver com o seu empenho, nem com o seu desempenho. Ele estava muito satisfeito com ele mesmo, não porque curava os enfermos. Ele estava muito satisfeito com ele mesmo, não porque expulsava demónios, nem porque pregava o Evangelho, nem porque as multidões o seguiam. Jesus estava satisfeito com ele mesmo, porque ele se isolava para lugares desertos para poder ter a comunhão com o Pai. Então o que é que atribui a Jesus a satisfação nele mesmo? A relação íntima, isolada que ele tinha com o Pai. Então, será que eu estou satisfeito comigo? Será que nós cristãos estamos satisfeitos com a vida cristã que temos? Será que nós cristãos estamos satisfeitos com a relação que temos com os irmãos? Será que nós estamos satisfeitos connosco mesmos? O que é que impede de estarmos satisfeitos? Porque há muita gente que procura a satisfação em curar enfermos, procura a satisfação em expulsar demónios, procura a satisfação em realizar alguma coisa, procura a satisfação na sua missão. Jesus estava satisfeito com ele mesmo, por causa da relação que ele tinha com o Pai. Como é que eu posso ver isto? Jesus nunca reclamou com as oportunidades que tinha, nem com aquilo que ele tinha para satisfazer as suas necessidades. Um dos primeiros sintomas de alguém que não está satisfeito consigo mesmo tem a ver com a pessoa que nunca está satisfeita com aquilo que tem para satisfazer as suas necessidades. Está sempre a exigir mais, a exigir mais, a exigir mais da vida, a exigir mais do trabalho, a exigir mais do dinheiro, a exigir mais das condições que tem. Jesus estava satisfeito com o que tinha. Ele estava plenamente satisfeito com os dons que tinha, com a capacidade que tinha, com as condições que tinha para realizar a sua missão. Ele estava satisfeito com o dinheiro que tinha. Jesus estava plenamente satisfeito. Onde é que se pode ver uma pessoa que está satisfeita com ela mesma? Uma pessoa que percebe a razão da sua existência. Onde é que eu vejo uma pessoa que está satisfeita com a sua identidade? Onde é que eu vejo uma pessoa que está contente com a razão da sua existência? Quando ela não reclama para além daquilo que tem. Ela está satisfeita. Ela consegue suprir as suas necessidades e não é tentada por aquilo que é supérfluo ou artificial. Jesus nunca foi tentado em querer alcançar o que era supérfluo. Então a satisfação de Jesus é medida também pela satisfação que ele tinha naquilo que tinha,
nas oportunidades que tinha, nos dons que tinha, no dinheiro que tinha, na comida que tinha, nos amigos que tinha, nos discípulos que tinha, para poder realizar a sua missão. Ele estava satisfeito, plenamente satisfeito. Não queria mais. Não entrou pelo supérfluo, não entrou pelo exagerado, não entrou pelo artificial. Ele estava satisfeito. E outra coisa que me revela que Jesus estava satisfeito é que a sua satisfação não era determinada pelas circunstâncias da sua vida. Não era determinada se Judas o traía, não era determinado se Pedro o negou, não era determinado por circunstância alguma, não era determinado pelas conversas dos fariseus, não era determinado pelas acusações dos judeus, não era isso que determinava a satisfação de Jesus. Você está a entender? Nada disso determinava a satisfação que ele tinha na razão da sua existência. Nada. E vocês conhecem a história de Jesus. Os fariseus tentavam acusá-lo, mas ele estava satisfeito com quem ele era. Os judeus tentavam acusá-lo e enganá-lo, mas Jesus estava satisfeito com quem ele era. Nada à volta de Jesus, nenhuma circunstância adversa determinava a satisfação que ele tinha por ele mesmo. Porquê? Porque ele tinha um segredo que muitos de nós não temos. Ele se isolava de madrugada para um lugar deserto, desconfortável, para ter a tal relação com o Pai que determinava a sua identidade. Então o que é que aferia a Jesus a sua satisfação? A satisfação pela sua vida? A satisfação pela sua missão? Expulsar demónios? Não. Curar os enfermos? Não, não era isso que determinava, não era a missão que determinava a satisfação de Jesus. E isso era uma consequência do facto de ele ser uma pessoa satisfeita, plenamente realizada. Então o que é que determinava essa satisfação de Jesus? O facto de ele procurar lugares isolados, desconfortáveis, para encontrar o Pai naquela intimidade. Então não há outro segredo para ficar satisfeito, a não ser ter uma relação íntima com o Pai. Fora do culto, fora do lugar da multidão, fora do lugar onde se expulsa demónios, fora do lugar onde se cura os enfermos, fora do lugar onde se ensina a palavra. Escute isto. Os discípulos, porque eu li este texto, porque os discípulos foram ter com ele e disseram, todos estão à tua procura. Então Jesus deixou o lugar da popularidade. Jesus deixou o lugar da honra. Jesus deixou o lugar da cura. Jesus deixou o lugar da expulsão de demónios. Jesus abandonou a sua missão por momentos para poder encontrar o lugar onde ele é satisfeito, plenamente satisfeito. Alguns não havia pessoas para curar? Sim, muitas. A história diz que ele tinha estado em casa de Pedro. Ele estava em casa de Pedro, em Cafarnaum, e ele estava a curar os enfermos. Aliás, ele curou a sogra de Pedro. E o povo ficou tão entusiasmado que há uma versão da Bíblia que diz que fizeram fila à porta da casa de Pedro. Puseram lá uma multidão de pessoas para serem curadas e libertas dos espíritos imundos. E sabe o que aconteceu? Todas foram curadas e todas foram libertas do espírito imundo. Então Jesus estava no lugar da popularidade. Provavelmente nós iríamos depreender que era aí que estava aquilo que determinava a satisfação que ele tinha por ele mesmo. Mas ele se isolou desse lugar. Ali era um lugar de honra. Todos o honravam porque ele era o sarador. Ali era o lugar onde o iriam glorificar porque ele era o que expulsava demónios e tinha aquela unção toda. Mas Jesus saiu do lugar da unção. Jesus saiu do lugar do movimento. Jesus saiu do lugar onde ele tinha estabelecido a sua missão. Para quê? Para encontrar o lugar onde ele podia realizar a razão da sua existência. Conhecer a razão da sua existência. O sentido da sua identidade. E sabe, nós temos trocado isto ao longo da vida. Nós achamos que a organização, o movimento, a missão é que satisfaz a razão da nossa existência. Mas isso é uma grande mentira. O que satisfazia Jesus era o facto de ele se encontrar com o Pai. Naqueles lugares desertos,
isolados, desconfortáveis, de madrugada. Então, no lugar da sua popularidade, ele apenas despendia a unção que tinha do resultado do facto de ele estar satisfeito com ele próprio. E o que é que eu acho? Acho que muita gente não tem unção, não consegue realizar missão, porque não está satisfeito consigo mesmo. E esta é uma condição sine qua non. Para que eu possa realizar uma missão com sucesso, eu tenho que estar satisfeito comigo mesmo. Porquê? Porque qualquer missão implica este pressuposto: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, para eu expulsar o demónio de alguém, eu tenho que me colocar na condição daquela pessoa que está possessa. Para eu curar alguém, eu tenho que me colocar na situação da pessoa que está doente. Para eu amar alguém, eu tenho que me colocar na situação da pessoa que está rejeitada. Para eu salvar alguém, eu tenho que me colocar na situação da pessoa que está perdida. Porque isso é o amor, o amar o próximo como a mim mesmo. Ora, se eu estou mal resolvido, se eu não me amo a mim mesmo, ou se eu não sou satisfeito comigo, como é que eu posso estar satisfeito com o próximo? Interessante. E o que é que determinava a satisfação de Jesus? A sua aparência. Há muita gente que hoje gasta desalmadamente dinheiro em roupa, em carros, em condições, em coisas supérfluas, para tentar ter uma aparência melhor. Será que era a aparência que resolvia o problema da razão existencial de Jesus? Ele estava satisfeito por causa da aparência? Não. Porque a Bíblia diz que não havia beleza nem formosura nele para que o desejássemos. Mas há gente que faz plásticas para se sentir satisfeito consigo mesmo. Há gente que compra roupa desalmadamente para se sentir satisfeito consigo mesmo. Então, a nossa satisfação, a satisfação por quem nós somos, não é determinada pela aparência que nós possamos ter. Estão a ouvir? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Porque há tanta gente a tentar construir uma imagem e a continuar insatisfeito consigo mesmo. E aliás, quando constrói uma imagem baseada nessa aparência, logo mais critica os outros que não têm a mesma aparência que ele. Critica a forma de vestir do outro, a forma do outro se apresentar. Então como é que pode amar o próximo como a si mesmo? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. O que é que levou Jesus a determinar a sua satisfação, a sua relação com o Pai? Então a aparência não determina a satisfação que nós temos que ter por nós mesmos. Porque nós podemos comprar a roupa que nós quisermos comprar. Se não estivermos bem resolvidos, vamos nos olhar no espelho e dizemos: horrível, tu és feio. Não é o que acontece com alguns de nós? Eu já não estou bonito. Eu sou tão feio. Eu tenho uma aparência desagradável. Então a minha satisfação, a satisfação por mim mesmo, não é determinada pela aparência. E a satisfação de mim mesmo não é determinada pela reputação. A satisfação de Jesus por si mesmo, ele estava contente consigo mesmo, não é determinado pela reputação. Ele era considerado comilão e beberrão. Eles chamavam-lhe comilão e beberrão. Provavelmente chamavam-lhe outra coisa, porque ele encontrou-se sozinho com a mulher samaritana, um homem e uma mulher. Então provavelmente a reputação dele era má. Ele pôs Zaqueu em sua casa, um cobrador de impostos. Foi a casa de Zaqueu, aliás, um cobrador de impostos, e comeu com os cobradores de impostos. Então a sua reputação era má. Ele falava coisas que ofendiam a classe religiosa. Então a sua reputação era má. Ele perdoou os pecados a Maria Madalena. Então a sua reputação seria má. Então o que é que determinava a satisfação de Jesus? A sua reputação? Não. O facto de ele procurar lugares desertos, isolados, desconfortáveis, para ter uma relação com o Pai. O que é que determinava a satisfação de Jesus? As circunstâncias à sua volta? Também não. Porquê? Porque na cruz, numa circunstância tão catastrófica e adversa, Jesus continuava a ficar satisfeito com ele mesmo. Ao ponto de dizer ao ladrão que estava ao seu lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele amou aquele homem, colocou-se no lugar daquele homem, porque Jesus estava satisfeito com quem ele era, com os recursos que ele tinha, com as possibilidades que lhe foram dadas. Jesus estava satisfeito com tudo.
Você entende o princípio? E na cruz ele tinha uma aparência horrível. Então não foi a aparência na cruz que o levou a ficar satisfeito com ele mesmo, ao ponto de aceitar o homem que estava ao seu lado. Não foi a reputação na cruz que o levou a ficar satisfeito com ele mesmo. Ele foi crucificado como um malfeitor e um bandido. A reputação era baixa. Mas ele estava satisfeito com ele mesmo. Não foram as circunstâncias que determinaram a satisfação de Jesus. Porquê? Porque mesmo perante circunstâncias tão más, sendo acusado, açoitado, maltratado, injuriado, tendo que sair de algumas cidades por causa dos fariseus que o queriam aprisionar, circunstâncias muito más, até quando os discípulos não o compreenderam, em muitas ocasiões, Jesus sentia-se satisfeito com ele mesmo. E eu pergunto, qual é a sua reputação? É isso que determina se você vai ficar satisfeito consigo mesmo? Qual é a sua aparência? É isso que determina que se você vai ficar satisfeito consigo mesmo? Quais são as circunstâncias? É isso que determina se eu vou ficar satisfeito comigo mesmo? Jesus estava satisfeito. Plenamente satisfeito com a pessoa quem ele era. Satisfeito com os recursos que tinha, com as oportunidades que tinha, com as possibilidades que tinha, com os dons que tinha. Jesus era plenamente satisfeito. E o que determinou isso? A relação com o Pai. Não vejo outro sentido na Bíblia, a não ser Jesus ficar satisfeito por ter aquela intimidade com o Pai. Escute isto. No lugar da popularidade, o Pai não estava lá. Estava em Jesus, mas não na intimidade com Jesus. Estava nele. No lugar da cura, no lugar de libertar os demónios, as pessoas de demónios, no lugar de pregar, o Pai não estava lá. Estava nele, mas não lá, para falar com ele. Então o que determina a nossa satisfação é a mesma coisa que determina a satisfação de Jesus por ele mesmo. O quê? A sua relação com o Pai. E a pergunta é, não será que todos nós andamos a vida toda a procurar quem nós somos? Será que todos nós não andamos a vida toda, o tempo todo, os dias todos, a tentar arranjar uma razão para a nossa existência? Será que todos os dias não tentamos perceber quem nós somos? Ou porque é que não estamos satisfeitos connosco? Ou porque é que não temos uma satisfação plena com os recursos que temos? Porque é que temos uma tendência para cair no supérfluo, no exagerado, para tentar satisfazer a nossa condição? Será que todos nós não andamos à procura da nossa identidade ao longo da vida? Há uma coisa interessante. Uma vez Jesus fez uma pergunta aos discípulos. Quem dizem os homens que eu sou? Isso pode pressupor que Jesus tinha alguma crise de identidade. Ele estava em dúvida acerca de quem ele era. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. Ele não tinha crise nenhuma de identidade. Ele estava plenamente satisfeito com quem ele era. O que ele quis dizer é, será que as pessoas aí fora, elas percebem de facto quem eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos disseram, uns dizem que tu és o Elias, outros Jeremias, outros João Batista. Mas quem é que eu sou? Jesus sabia quem ele era. Ele era bem satisfeito com quem ele era. Mas as pessoas não tinham a mínima percepção de quem ele era de facto. Por isso Jesus perguntou isso. Será que eles sabem que eu sou uma pessoa satisfeita com quem eu sou? Que eu sou uma pessoa satisfeita comigo mesmo? Será que eles sabem que eu sou uma pessoa realizada? Será que eles sabem que eu sou uma pessoa bem resolvida? Será que eles sabem que eu sou Jesus? Não aquele que faz milagres, não apenas aquele que expulsa demónios, não apenas aquele que tem uma missão, não apenas aquele que faz alguma coisa, mas aquele que é satisfeito com ele mesmo. Não tem crises de identidade e sabe a razão da sua existência. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então Jesus, em todo o tempo, nós podemos ser como Jesus, mas em todo o tempo nós tentamos perceber quem nós somos. Não é? Quem é que eu escolho ser? E a verdade é esta, que vozes é que estão no seu coração que determinam quem você é. Que influências é que estão na sua vida que determinam quem você é. Porque quando você não tem uma relação com o Pai afetiva, íntima,
ligada, sozinho com Ele. Você dá lugar a que outras vozes determinem quem você é. Quando nós não temos uma relação com o Pai, num lugar isolado, desconfortável às vezes, num lugar onde não há missão, onde não há movimento, escute, onde não há popularidade. Porque o lugar onde Deus diz quem nós somos é no lugar onde não há popularidade nenhuma. Então, se eu não tenho este lugar com Deus, eu vou tentar perceber a vida toda quem eu sou. E nós estamos aqui a cantar, eu sou filho de Deus. Mas se eu não tenho este lugar de intimidade com o Pai, como Jesus, eu nunca vou perceber que sou filho. Eu digo que sou filho, falo que sou filho, tento perceber que sou filho, mas passo a vida toda, os dias todos, a tentar perceber quem eu sou. E a pergunta é, quem é que eu escolho que sou? Quem é que eu escolho ser? Entendem? E o facto é que nós temos muitas escolhas todos os dias para ser o que nós achamos que somos. Hoje, quando você sair daqui, quem é que você escolhe ser? Hoje você escolheu ser a pessoa que veio ao culto. Mas há muita gente que escolheu ser a pessoa que não veio ao culto. Hoje você escolheu ser a pessoa que adorava em línguas ou no espírito. Há pessoas que escolheram ser a pessoa que não queria adorar no espírito. Hoje você decidiu ser a pessoa que cantou. Mas se calhar há pessoas que decidiram não cantar. A pergunta é que influência é que nós temos na nossa vida, para além da relação com o Pai, que tenta determinar quem nós somos e a nossa razão existencial. O que é que determina quem nós somos? Quem é que nós escolhemos ser diariamente? Interessante, os discípulos disseram, Jesus, todos te procuram, todos te estão procurando. Mas o que é que definia Jesus? E agora escute, o que é que nos define a nós? A nossa popularidade, a honra que nos dão, os milagres que fazemos, os demónios que expulsamos, a pregação que falamos. Sabe uma coisa? Há uns anos para cá, parece que há um concurso de popularidade entre os pastores, para ver quem é que prega a mensagem que ninguém conseguiu pregar. Não é a mensagem que Deus fala, é a mensagem que ninguém consegue pregar, que a maioria das pessoas sai da igreja e não percebeu nada. Mas os teólogos perceberam aquela engrenagem toda. Mas a questão é, será que nós somos definidos? A nossa razão existencial é determinada pela pregação que fazemos? Será que a nossa razão existencial é determinada pela qualidade do louvor que temos? Tecnicamente. Será que a nossa razão existencial é determinada pela missão que executamos? Ou isso tudo é consequência de nós nos sentirmos satisfeitos com nós mesmos? Ou não? Você entende o princípio? Os discípulos chegaram lá e disseram, Jesus, todos te estão procurando. Se calhar nós nos achamos satisfeitos quando todos nos procuram. Se calhar nós nos achamos satisfeitos quando todos precisam que nós os curemos. Havia pessoas, se calhar, a gritar, queriam ser curadas por Jesus. Havia pessoas a correr, queriam ser libertas de demónios. Havia pessoas lá em Cafarnaum que precisavam de ouvir a palavra. Havia uma missão para ser realizada, mas era isso que definia a identidade de Jesus. Não, o que definiu a identidade de Jesus foi o facto de ele se isolar. Ele se esqueceu da missão. Ele se afastou da missão. Ele, naquele momento, ele determinou não realizar aquela missão. Ele determinou não curar enfermos, determinou não expulsar demónios, determinou não pregar, determinou não fazer certas coisas. Para quê? Para se realizar na sua identidade. Então, quando é que a coisa falha connosco? É quando nós tentamos realizar alguma coisa que não tem determinação quem nós somos. Imagine você expulsar demónios de uma pessoa e não entende que você é dotado para isso. Expulsa demónios, ora pelos enfermos, apenas porque ouviu falar no assunto. Mas você não sabe que pode ser uma pessoa que é capaz de fazer isso em Cristo. Então você pode ter uma identidade algo deturpada, adulterada,
pelo facto de apenas viver em função de uma missão e não viver em função da relação com Deus. Está a ouvir o que eu estou a dizer? Então o que é que distinguia Jesus? O facto de ele estar no meio da popularidade, no meio da honra, no meio da unção, no meio dos milagres, ou o facto de ele se separar disso de vez em quando para buscar a razão da sua existência na relação com o Pai. Pense nisso. Sabe uma coisa? A forma de Jesus tratar da sua identidade não tinha nada a ver com a sua missão. A forma de Jesus, a sua missão era um resultado de ele ser uma pessoa bem satisfeita com ele mesmo. Jesus tratava dele mesmo, da sua identidade, na forma como ele se relacionava pessoalmente, intimamente com o Pai. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. É interessante perceber uma coisa e eu vou terminar. Há uma expressão de Jesus, uma expressão que ele diz algumas vezes. Eu e o Pai somos um. Será que você podia dizer isto hoje? Com toda a certeza. Com toda a convicção. Será que hoje, sabe o que é que Jesus estava a querer dizer? O Pai cabe dentro de mim e eu cabo dentro do Pai. Eu e o Pai estamos misturados, fundidos um no outro. Eu tenho um compromisso com o Pai, ao ponto do Pai estar em mim e eu estar nele. E há uma expressão em Hebreus que diz que Jesus era a exata referência, a exata imagem da pessoa do Pai. Agora, Jesus era a exata imagem da pessoa do Pai. O que é que determinou isso? O facto de ele fazer milagres? O facto de ele ter uma missão? O facto de ele ter muita popularidade? O facto de ele buscar aquela honra e unção? Não. O que determinou o facto de Jesus ser igual ao Pai, quando olhavam para ele, ele era a exata imagem do Pai, de Deus. O que é que determinou isso? Porque é que o autor de Hebreus escreve isso? Jesus é a exata imagem da pessoa de Deus, do Pai. Porque Jesus tinha uma relação íntima com o Pai. Então o que é que determina quem nós somos? O que é que determina a nossa satisfação pessoal acerca de nós mesmos? Qual é a porta de saída para que nós conheçamos a nossa verdadeira identidade? Não é o que nós fazemos no culto. Não é os milagres que operamos. Não é a unção que temos. Não é a popularidade que queremos que nos acompanhe. O que determina a porta de saída para que nós conheçamos verdadeiramente quem nós somos. Satisfeitos com nós somos. Plenamente satisfeitos com quem nós somos. É a relação que nós podemos ou não ter pessoalmente, isoladamente com o Pai. Jesus estava comprometido com o Pai. Sabe que na anatomia, na nossa relação, quem determina se a mulher, na gravidez, se o filho é homem, se é mulher, é o pai. O pai determina a identidade da criança. Deus não fez isto por acaso. Quem é que determina a nossa identidade como pessoas? A popularidade ou a relação com o Pai? A unção ou a relação com o Pai? As curas ou a relação com o Pai? A pregação ou a relação com o Pai? O conhecer muito a Bíblia ou a relação com o Pai? O que é que determina a nossa identidade? Há pessoas que conhecem a Bíblia, mas não são satisfeitas com elas próprias. Há pessoas que conhecem muito a Bíblia, mas têm crises de identidade profundas. Há pessoas que expulsam demónios, mas nunca estão satisfeitas com quem são e com aquilo que têm. Há pessoas que fazem milagres, exageram no supérfluo, porque estão insatisfeitas com a vida que levam. Então o que é que determina a nossa identidade? O que é que determinou a identidade de Jesus? Jesus estava comprometido com o Pai. E às vezes para estar comprometido com o Pai é preciso um lugar deserto. É preciso um lugar isolado. É preciso um lugar desconfortável. Sabe porquê? Porque é essa relação com o Pai que nos oferece um poder tremendo transformador.
da nossa situação. Sabe, eu tenho visto pessoas a serem curadas, curadas de doenças graves e nunca estão satisfeitas com quem são. Eu já vi pessoas a serem libertas de demónios e nunca estão satisfeitas com quem são. E também já vi gente com muita popularidade e nunca está satisfeito com quem é. E já vi gente com muita honra, a quem lhe é atribuído muita honra, e não são satisfeitos com quem são. E já vi gente com uma missão tremenda, a realizarem coisas tremendas, mas nunca estão satisfeitos com eles mesmos. E já vi cristãos a orarem muito e nunca estão satisfeitos com eles mesmos. E já vi cristãos a perceber de tudo o que é louvor, e de tudo o que é Bíblia, e de tudo o que é pregação, e de tudo o que é igreja, mas nunca estão satisfeitos com eles mesmos. Porquê? Porque o que eu acho é que a chave do segredo para eu perceber a razão da minha existência tem a ver com o tempo, com o compromisso, com a relação afetiva que eu passo com o Pai. Há pessoas com casamentos felizes, mas nunca estão satisfeitas com elas mesmas. Há pessoas que têm tudo, têm os recursos todos, mas nunca estão satisfeitas com elas mesmas. Vocês entendem o princípio? Há pessoas que têm amigos, mas nunca estão satisfeitas com elas mesmas. Porquê? Estou a falar de pessoas cristãs. Há pessoas que vêm a todos os cultos, oram em todos os cultos, fazem tudo o que é expectável fazer em termos de liturgia, mas nunca estão satisfeitas com elas mesmas. Há pessoas que raramente pecam, mas nunca estão satisfeitas com elas mesmas. Agora vou fazer uma pergunta invertendo isto. E eu conheço pessoas que pecam muito e que estão mais satisfeitas com elas mesmas do que aquelas que não pecam. É um paradoxo? É, mas isto existe. Porquê? Porque há pessoas que pecam muito, mas têm uma relação com o Pai muito comprometida, muito firme, muito afetiva. E há pessoas que não pecam nada, que não têm relação nenhuma com o Pai. Entendem o que eu estou a dizer? Então qual é a chave da nossa satisfação? Ter uma relação com o Pai. Entenda, Jesus teve essa relação. Por isso é que ele era a pessoa mais satisfeita que nós conhecemos. E sabe, a nossa relação com o Pai, eu vou terminar, a nossa relação com o Pai determina o desejo para algo que tem valor. A nossa relação com os milagres não determina o desejo para algo que tem valor. Determina o desejo para uma missão. A nossa relação com a unção determina o desejo para uma missão. A nossa relação com a igreja determina o desejo para uma missão. A nossa relação com o marido ou com a mulher determina o desejo para uma relação. Mas a nossa relação com Deus Pai determina o desejo para algo que tem mais valor do que qualquer isso que eu apontei agora. O que é que tem mais valor do que isto que eu apontei agora? A determinação da nossa verdadeira identidade. Amém? A determinação da nossa verdadeira identidade. A determinação do conhecimento da razão para a qual eu existo. Então porquê é que você existe? Amém? Algo que tem valor é determinado pelo relacionamento com o Pai. Aliás, tudo o que tem mais valor é determinado na relação que eu tenho com o Pai. Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. E repare nisto. Jesus tinha curado muita gente na casa de Pedro. Tinha curado a sogra de Pedro. Puseram lá uma multidão para as pessoas serem curadas e libertas de demónios. E a determinada altura de madrugada, num momento desconfortável, num momento, Jesus se isolou. Jesus afastou-se da missão. Jesus afastou-se da popularidade. Jesus afastou-se do movimento. Para quê? Para poder ter esta relação com o Pai. Ao ponto dos discípulos terem que o chamar e dizer, olha, estão todos à tua procura.
E quando todos nos procuram, não determinam a nossa verdadeira identidade. Amém? Quando as pessoas nos procuram, isso não determina a nossa verdadeira identidade. E isso pode ser fruto de que, de facto, nós temos a nossa identidade bem esclarecida. E sabemos qual é a nossa razão existencial. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. E a pergunta é, será que todos nós estamos satisfeitos com quem nós somos? Sem sermos chauvinistas, narcisistas. Será que nós somos de facto satisfeitos com quem nós somos? Será que nós somos satisfeitos com os recursos que temos? Será que nós somos satisfeitos com os dons que temos? Porque o primeiro sintoma que revela que nós de facto não somos satisfeitos com quem nós somos é o facto de nós não sermos satisfeitos com os recursos que temos, com os dons que temos, com a missão que temos, com os amigos que temos, com as pessoas que conhecemos. Amém. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Será que eu sou satisfeito com quem eu sou? Vamos ficar de pé.